Desta vez, vou tratar especificamente do PLC número 20 de 2019, um projeto de lei complementar que tem por objetivo fazer alterações no sistema previdenciário dos servidores públicos estaduais. Eu quero aproveitar para dar divulgação. A imprensa tem divulgado bastante, tem havido, a própria casa tem destacado a presença dos servidores, mas eu quero também hoje começar o meu discurso divulgando o cartaz que está desde o começo da semana. O cartaz foi preparado, uma campanha que foi preparada pelo Sindifisco, mas que tem o aprove dos servidores públicos que estão aqui das diversas centrais sindicais, que é o cartaz que dá o recado, que eu acho que é o principal recado neste momento que se debate a PEC número 7 de 2019. Não a reforma da Previdência, nenhum direito a menos. Eu sei que no ouvido de alguns isso pode soar como uma heresia, mas esse é o modo que nós queremos defender aqui: nenhum direito a menos. Quero reiterar a tese do discurso que fiz ontem, de que não vou corroborar com as ideias e com as tentativas de enquadramento no sentido de querer colocar para o conjunto da sociedade e para o conjunto dos trabalhadores de que nós não temos outra alternativa. Eu vejo em alguns setores da imprensa aqui do Estado querendo colocar votar a favor, votar a favor. Não, eu quero dizer que temos sim outros caminhos a seguir. O único caminho não é retirar direitos dos trabalhadores para tentar resolver problemas econômicos, fiscais, previdenciários do Estado. Há outros caminhos. O grande problema é que não há prioridade para que estes caminhos sejam trilhados, porque esses caminhos exigem posição em favor de justiça em relação à parcela da população que mais é cobrada nesse momento. Mas eu quero, senhor presidente, aqui chamar a atenção: os servidores estão estudando, né? Desde quando, aliás, até antes de ser lido aqui no expediente, já circulava, né, pelas redes sociais o projeto de lei complementar número 20, antes de ser lido no expediente. Eu tive acesso ontem, e claro, já comecei a fazer um estudo mais detalhado, aprofundado, e é aquilo que eu disse também ontem: quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente analisa, mais a gente se convence de que há um pacote de maldades muito grande contra os servidores nesses projetos de lei. E hoje eu quero me deter a alguns pontos do projeto de lei complementar número 20, senhor presidente. Me deter dizendo primeiro o seguinte: vejam, senhores, tem muitas questões que aqui são graves. Uma delas que chama logo a atenção: o governo de Sergipe fez uma opção diferente da opção que foi feita pelo governo federal, da opção que foi feita por outros estados. Qual foi a opção que o governo de Sergipe fez em relação à definição de alíquotas para a contribuição previdenciária do deputado Samuel? Foi a opção de ter uma única alíquota, é isso? 14%. Eu quero dizer que essa é uma opção que ele faz, mas ele poderia praticar o que se chama justiça contributiva: cobrar menos de quem ganha menos e mais de quem ganha mais. A opção por uma única alíquota no valor que ele está definindo é uma opção que, claro, prejudica sobremaneira o trabalhador que ganha menos, o servidor que ganha menos, e deixa numa posição confortável os salários mais altos, porque ele podia chegar até 22% na definição da alíquota, e podia rebaixar para as categorias com salários menores, rebaixar os valores praticados hoje em termos de contribuição. Mas não, o governo optou por definir uma única alíquota, tratando todos igualmente, como se fôssemos igualmente, tivéssemos as mesmas condições, iguais condições de contribuição. E não é assim. Pior, eu desde ontem, aliás, não é desde ontem, desde o começo da semana, que eu recebo mensagens, telefonemas de colegas servidores já aposentados dizendo: Irão, que é isso? O que está sendo dito é que nós vamos ter diminuição de salário. É isso mesmo? Se é, tal como está proposto aqui,
até 2022 aquele trabalhador do serviço público que ganhar acima de um salário mínimo como provento vai ser instado a contribuir com a Previdência nesse mesmo patamar que os outros contribuem. Então vejam, deputados, depois de 7 anos sem reajuste, esses trabalhadores aposentados ainda vão amargar a redução dos seus salários. É muito grave. Não é uma coisa simples. Talvez para alguns isso não soe com uma gravidade que soa para quem tem aquele salário pequeno e já não consegue chegar no final do mês com ele. Agora, você imagine tendo um desconto maior, como é que vai ser a situação? Então, é grave, não é uma coisa simples, né? Ademais disso, senhores, acho que todos perceberam uma outra questão muito séria. O projeto de lei complementar número 20, ele praticamente acaba com o abono de permanência hoje existente para aqueles servidores que fizerem a opção, tendo preenchido os requisitos para se aposentar, fizeram a opção de continuar na ativa. Tal como está formulado na proposta, o abono de permanência ele deixa de existir. Por quê? Porque primeiro se transforma em algo facultativo, na medida em que diz assim: aquele que permanecer em atividade poderá fazer jus ao abono de permanência. Poderá. O poderá nós já sabemos, né? Fica a critério, ao gosto, ao sabor, à vontade do gestor de plantão. Mas não é só isso. Poderá na forma da lei, não é nos termos desta lei complementar, nem é nos termos da própria PEC, na forma da lei, ou seja, poderá, se e somente se ainda vier uma lei para cá dizendo como se dará isso. Então, nós estamos piorando muito e era obrigado a fazer isso, porque o discurso, cai aqui o discurso de que o governo precisa se adequar, porque isso não é obrigado a fazer. Além disso, eu quero chamar a atenção para o inciso 2º do artigo 30, que trata da insalubridade, da periculosidade. As regras que estão sendo colocadas, e é por isso que eu estou inclusive pedindo que na Comissão de Saúde haja debate, porque nós precisamos entender melhor isso. As regras que estão sendo colocadas aqui, no meu entendimento, elas ferem inclusive princípios gerais que estão colocados a partir da Constituição de respeito à insalubridade e à periculosidade. É importante que aqueles que preenchem essas condições analisem como o governo dificulta o acesso a esse direito, como ele modifica em relação à regra geral para esse direito. É grave. Além disso, eu quero chamar a atenção, eu vejo que aqui, além de servidores do fisco, né, tem servidores de várias categorias, mas tem também os colegas professores e professoras que estão aqui acompanhando essa questão, e eu quero também chamar a atenção dos deputados a respeito disso. É uma outra flagrante inconstitucionalidade que a gente pode identificar neste projeto de lei complementar. O projeto de lei complementar, deputada Maria, a senhora que é da área da educação também, no inciso 3º do artigo 30, trata sobre como se dará, no inciso 3º, como se dará a aposentadoria do professor e da professora, evidentemente dificultando essa aposentadoria, ampliando o tempo de contribuição e idade. A professora terá que trabalhar mais 7 anos do que eu teria que trabalhar hoje, o professor mais 5 anos. Então, aquilo que a gente dizia lá atrás, como é que eu posso dizer que vou apoiar essa medida ou que vou emendá-la? Porque, na verdade, veja, lá atrás eu estava na rua denunciando que a proposta do governo federal era uma proposta que mirava nas mulheres para atirar com mais firmeza nelas, para atingir com mais rigor e dureza as mulheres. E aqui faz essa mesma coisa. Mas atenção, o inciso 3º diz, sim, trata das regras de aposentadoria para professor e professora. E o parágrafo 1º diz assim: para fins do disposto no inciso 3º deste artigo, considera-se função de magistério a de docência exercida pelo professor exclusivamente em atividades relacionadas à sala de aula. Vejam, a Constituição Federal diz, deputados,
que nós teremos uma lei de diretrizes e bases da educação nacional, e que é tarefa da União definir a LDB. E a União fez isso. Portanto, nós temos uma LDB em vigor. E a LDB, que é a lei autorizada constitucionalmente para definir este conteúdo, definiu. E definiu de forma diversadíssima. Porque quem é educador aqui sabe que pela LDB, não apenas o professor que está em sala de aula, mas os professores que estão nas escolas, portanto, em atividade de docência, mas também em atividade de direção, em atividade de assessoramento, se estão na sala de aula, eles têm direito a esse tratamento. E aqui, o governo do estado está restringindo exclusivamente para os professores que estão na docência. Isso é complicado. Porque o professor que está na atividade de direção de escola, ele está lidando também diretamente com a tarefa educativa ali com os alunos. O especialista que está na atividade de assessoramento na escola está lidando diretamente com os alunos. Pelo menos em tese, né? E na prática a gente sabe que é. E a lei, hoje a lei reconhece que é a lei nacional. E o Estado não pode dispor de forma diversa do que determina a LDB. E está aqui. Eu quero inclusive dizer que o governo do estado de Sergipe está trilhando um caminho que é para dar um recado a todos os professores. Ninguém queira dirigir escola. Talvez porque o projeto seja entregar a direção de escola a qualquer cooperativa, a qualquer empresa, privatizar a direção da escola. Porque se você é educador e vai contribuir na direção da escola, você já não tem mais nenhum tipo de... Houve um tempo que era o contrário, né? Eu lembro aqui, veja a professora Sônia, a professora Maria José, professoras antigas aqui do magistério. Houve um tempo que a gente denunciava que era tudo para quem estava fora da sala de aula, né? Acumulava uma vantagem discrepante em relação. Aí agora estão fazendo o oposto. Estão desestimulando qualquer iniciativa que a pessoa tem no sentido de contribuir na direção e no assessoramento das escolas. Isso é ruim para o funcionamento do sistema. Nós não podemos ter nenhum dos dois extremos. Nenhum extremo que coloca o professor em desvantagem em relação a quem dirige, quem coordena e quem assessora a escola, mas também não podemos ter o extremo de não ter nenhum estímulo para você assumir a responsabilidade de gerir e de assessorar. Então, senhores e senhoras, tem coisas e tem mais, né? Nós estamos analisando, colocando aí, são essas razões que me fazem tomar a posição que anunciei aqui no pequeno expediente, né? Não tem como, eu tenho inclusive lido em alguns escrito por alguns jornalistas, alguns articulistas editoriais, sobre um possível isolamento de posição minha aqui. Quero dizer o seguinte: eu não me preocupo muito com isso. Eu estou aqui tomando posição, procurando conhecer o que estou analisando, conhecer do que estou votando, procurando não dificultar eventuais propostas que tentem contribuir para avançar, mas convicto daquilo que defendo. E o que defendo é o que está escrito nesses cartazes: nenhum direito a menos. Nenhum direito a menos. Porque chega do servidor público pagar a conta dessas mazelas que fizeram com o serviço público, com a previdência dos nossos servidores. Chega de nós sempre sermos chamados a contribuir e nunca usufruirmos do bônus, porque o bônus sempre fica reservado para os perdões das dívidas de impostos e de tributos. O bônus sempre fica reservado para a garantia do pagamento da dívida pública. O bônus sempre fica reservado para uma menor taxação dos maiores salários, na proporção com os menores. E a média do servidor público pena com a situação que está penando. Eu fui participar de uma atividade dessas de final de ano e encontrei com uma professora aposentada, a professora Paulina. Sônia, Maria José deve lembrar bem dela. Esteve muito doente, mas está melhor.
encontrei com Paulina, e Paulina veio fazer exatamente a lamentação de Irã, eu não quero pegar empréstimo para ter meu 13º. Vai ser isso mesmo, serão 8 parcelas que eu vou receber. O que é que eu vou fazer? Eu estou precisando dar conta do endividamento que fiz em função dos problemas de saúde. Como é que resolvo isso? É uma situação muito difícil. É isso que sobra para a média do servidor público. É isso. E o pior de tudo é que, assim, diferente de alguns setores, nós não temos muito para onde apelar. É aquilo, diferente do que disseram sobre o voto aqui, que é votar assim ou votar assim, o que não é verdade, a situação do servidor, da média do servidor público é aquilo ou é aquilo. Ou é aquele salário ou é aquele salário, não tem outra fonte de renda, né? Então é muito difícil. Era isso, senhor presidente. Eu agradeço a atenção dos colegas. Vamos continuar analisando aqui as propostas. Sei que é um momento difícil para todos os servidores, mas a nossa tarefa é aqui expor as razões que nos levam a ter a posição pública de ser contrário a essas medidas. Lamento muito que esteja sendo feito dessa forma, mas não será dessa forma com o meu aprovo. Era isso, muito obrigado.